Bem, pessoal, então voltando aqui, vamos fazer um fechamento, né, desse verbete anarquismo do Kropotkin, que ele escreveu para a Enciclopédia Britânica. Eu não vou discutir inteiro ele, vou peguei algumas partes, né? E a última parte que eu queria trabalhar com vocês, e é interessante, eu acho, né, é a parte que ele fala dos autores influenciados pelas ideias anarquistas ou libertárias que ele está enxergando naquele momento. E depois a gente pode até pensar se esses autores são ou não anarquistas, entendeu? Mas é o que ele está dizendo aqui no verbete. Isso acontece na parte final do verbete. Ele vai dizer o seguinte: seria impossível representar aqui, em um resumo curto, a penetração, de um lado, das ideias anarquistas na literatura moderna e a influência, do outro lado, que as ideias libertárias exerceram nos melhores escritores contemporâneos. Né? Aí ele continua: deve-se consultar os 10 grandes volumes do suplemento literário ao jornal La Révolte e depois os Tempos Novos, que contém reproduções dos trabalhos de centenas de autores modernos que expressam ideias anarquistas, a fim de perceber tão próximos o anarquismo está conectado com todo o movimento intelectual do nosso tempo. Então ele está dizendo isso. O anarquismo, enquanto movimento intelectual, está conectado com vários autores, ok? E aí ele vai citar os autores. John Stuart Mill, A Liberdade de John Stuart Mill. Então ele acha que no livro Liberdade de John Stuart Mill tem algo de anarquismo. Indivíduo versus Estado, do Spencer, Herbert Spencer, neo-malthusiano. Aí ele vai dizer, moralidade sem obrigação, de Mark Guion, que eu não conheço. Aí ele vai dizer, vamos ver quem pega aqui, ó. Arte e Revolução, de Richard Wagner. Lembrando que Richard Wagner depois vai ser usado pelos nazistas. Como é que pode? Ele tinha ideias libertárias. No texto dele, esse texto, Arte e Revolução, segundo o Kropotkin. Os trabalhos de Nietzsche. Então ele acha que vários trabalhos do Nietzsche têm uma pegada libertária, interessante, né? Porque quem trouxe o Nietzsche para o Brasil, segundo a Scarlett Martin, foram os anarquistas. Mas eu não acho que o Nietzsche dá para juntar tudo e falar que ele é, né? Ele tem várias críticas, inclusive aos anarquistas. Né? Ele fala que os anarquistas são que nem cristãos, está entendendo? Aí ele continua. Emerson, Ralph Emerson, né? Inclusive ele cita também Thoreau, amigo do Ralph Emerson, né? Ou seja, ele acha que o Thoreau tem trabalhos que poderiam ser condizentes com as propostas anarquistas. Alexander Herzen, e continua, né? E etc. Aí ele fala, no domínio da ficção, porque esse livro ele não considera como ficção, que eu acabei de citar. Os dramas de Ibsen, a poesia de Walt Whitman, que também é um escritor norte-americano. Guerra e Paz de Tolstói. Paris e o Trabalho de Zola. Os últimos trabalhos de Merezovsky e a infinidade de trabalhos de menos conhecidos autores. Estão plenos de ideias que mostram como tão próximo o anarquismo está com o trabalho que está sendo realizado no pensamento moderno, que tem, segundo ele, né, as mesmas ligações de homens, né, que querem tanto destruir o Estado quanto o capitalismo. Então ele citou esses autores. A gente fala, mas vamos lá. Richard Wagner é anarquista? Thoreau é anarquista? Nietzsche é anarquista? Emerson é anarquista? Zola é anarquista? Herbert Spencer é anarquista? Herbert Spencer? Vão ler sobre Herbert Spencer. Ver o que falam dele. John Stuart Mill é anarquista? Veja quem é John Stuart Mill. Quem está dizendo isso aqui é o Kropotkin, não sou eu não. Pega lá. A última parte do verbete é anarquismo. Então, o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que tem autores
que em algum momento dos seus trabalhos expressam ideias libertárias anarquistas. Ou seja, os anarquismos, né, estão sendo expressados por alguns autores que não necessariamente são anarquistas e que não necessariamente escrevem sobre anarquismo. É isso que ele está dizendo. Mas é inegável que em várias partes desses trabalhos você pode perceber a presença das ideias anarquistas. Por quê? Porque, obviamente, eles são influenciados pelo momento que eles estão vivendo, na qual as ideias anarquistas começam a ganhar força dentro de um movimento literário. É isso que ele está dizendo. Então você não pode pegar o cara, como Herbert Spencer, por exemplo, e dizer: ah, então Herbert Spencer é anarquista? Não, ele não é anarquista, não quer ser anarquista e nunca foi anarquista. Está entendendo? Mas, segundo o Kropotkin, e esse livro realmente, que ele está falando, já li, evidente uma influência individualista, mas eu posso achar que o Herbert Spencer hoje estava muito mais ao liberalismo, ou, sei lá, na época não tinha isso, né? Se é chamado capitalismo, do que o anarquismo. Mas o Kropotkin coloca ele aqui como anarquista. Ou como anarquista, ou como trabalhos que possam ser influenciados pelo anarquismo. Ele coloca. O livro Liberdade de John Stuart Mill, eu não li, mas ele fala que tem coisas lá que podem parecer uma influência do anarquismo. Você está entendendo? Porque nem todos os autores anarquistas a gente concorda com o que ele fala. Não é porque o cara se diz anarquista que eu concordo com tudo que ele fala. E é normal isso, não é? Inclusive, anarquistas, vamos dizer assim, canônicos, que são referências no movimento, né? Intelectualmente e na prática. Por exemplo, Bakunin. Ninguém aqui vai dizer que o Bakunin não é anarquista. Correto? Não, o Bakunin não é anarquista. Não, lógico que é. Todos anarquistas, independente de suas matizes, dos individualistas aos plataformistas, eles consideram o Bakunin como anarquista. E eu vou concordar com tudo que o Bakunin fala, pessoal? Ou eu concordo com as ideias anarquistas do Bakunin, porque ele só não tem ideias anarquistas. Por exemplo, existe um artigo do Maurício Trachtenberg, na qual ele demonstra que o Bakunin, além de ideias anarquistas, tinha ideias antissemitas. E nem por isso eu vou concordar com as ideias antissemitas do Bakunin. Ou fazer de conta que ele não era antissemita. Por exemplo, nesse artigo que saiu na revista Teoria e Ação Libertária, ou no livro, não sei se é no livro, Teoria e Ação Libertária, ele demonstra o seguinte, que o Bakunin vai dizer, em um dado momento, sobre o Marx e sobre o grupo do Marx, né? Ele vai dizer o seguinte: os delegados das sociedades operárias da Alemanha e da Suíça alemã participam das discussões no Congresso Internacional após 1869. Em grande número, comparecem aos congressos da Basileia, após se, após se constituírem em partido da democracia socialista pan-germânica sob inspiração direta e direção indireta de Marx, que reside em Londres e faz representar-se no seio do proletariado da Alemanha e da Áustria, principalmente por seu discípulo, judeu como ele próprio, Liebknecht, William Liebknecht, pai do Karl Liebknecht, que morreu com a Rosa Luxemburgo em 1919. E por muitos outros partidários fanáticos judeus também. Os judeus, continua o Bakunin, segundo Boris Santemello, os judeus constituem hoje em dia na Alemanha uma potência. Judeu ele próprio, Marx tem em torno de si, em Londres, na França e sobretudo na Alemanha, um conjunto de pequenos judeus, mais ou menos inteligentes e instruídos, vivendo de sua inteligência, vendendo a varejo suas ideias. Tipo, ele faz uma análise, né, comercial do judeu, né? Também aqui, né? Aí ele começa lá, ele vai falar mais algumas coisas, depois ele começa, né, e diz o seguinte. Aí ele vai continuar. Reservando a si próprio o monopólio da grande política, eu diria da grande intriga, deixa aos pequenos, miseráveis, obedientes à sua direção, que lhe prestem grandes serviços, inquietos, nervosos, curiosos, indiscretos, intrigantes, exploradores, como são os judeus. Então ele acha que o judeu é inquieto, nervoso, curioso, indiscreto, intrigante, explorador. Sempre
agentes de comércio, beletristas, políticos, jornalistas dominaram a imprensa na Alemanha, dos jornais monarquistas, os mais absolutistas, aos jornais radicais e socialistas. Há muito tempo domínio na área da especulação financeira e comercial no mundo do dinheiro. Aí no final ele vai dizer, que texto é um pouco longo, ele vai dizer no final: a solidariedade judaica, essa solidariedade tão poderosa que se manteve através de toda a história, une-os. Aí ele vai completar e vai dizer o seguinte: todo esse mundo judeu que forma uma só seita exploradora, uma sorte de povo sanguessuga, um parasita coletivo devorante e auto-organizado, não só através das fronteiras dos estados, mas através de todas as opiniões políticas, grande parte desse universo está à disposição de Marx de um lado, dos Rothschilds do outro. Não dá para dizer que o Bakunin está sendo antissemita. Sinto muito. Sinto muito. O Bakunin é antissemita. Nesse texto ele é antissemita. Se ele é antissemita, eu não sei. Se ele escreveu esse texto porque ele ficou com raiva do Marx, e aí ele quis achar um jeito de provocar o Marx, atacar o Marx, não vou discutir. Mas é evidente que ele é antissemita. Significa então que eu vou pegar o Bakunin agora e jogar no lixo? Pego lá o Bakunin e jogo no lixo. Porque ele é antissemita nesse texto. Como demonstra, depois o próprio Maurício Santenberg vai discutir isso. Não, pessoal. Significa que eu estou preocupado com as ideias que o Bakunin traz para a gente pensar dentro do anarquismo. O homem Bakunin tem tantos defeitos quanto eu. O homem John Stuart Mill tem tantos equívocos quanto eu. E assim por diante. Então é isso que o Kropotkin está dizendo nesse verbete. O fato das pessoas serem influenciadas ou influenciar o anarquismo não significa que eu vou concordar com tudo que elas falem, mesmo quando elas são canones dentro do anarquismo. Está entendendo? Então, para a gente fechar o verbete, é entender de que eu não sou anarquista porque eu acho anarquistas perfeito. Eu não sou anarquista porque eu acho que o mundo anarquista vai ser perfeito de homens e mulheres, né, angelicais. Não, eu sou anarquista porque eu acho que o anarquismo funciona. Os homens vão continuar sendo sacanas tanto quanto eles são hoje. Está entendendo? A diferença é que dentro de uma estrutura, sem hierarquia, dentro de uma estrutura, né, na auto-organizativa, de autogestão, com certeza essas diferenças vão cada vez ser menores. Essas instruções que as pessoas vão continuar fazendo, né, de trabalhos, vão demonstrar para ela cada vez mais a importância da união, do apoio mútuo. Mas eu não sou tão ingênuo de achar que vai acabar, né? Isso. Eles vão continuar. Por isso que a gente tem que ficar atento. E é isso que o Maurício Rotenberg mostra. E é isso, de certa forma, o Kropotkin diz aqui. A gente pode pegar coisas anarquistas nesses autores que depois, inclusive, eles vão influenciar outras coisas que não são anarquismo, entendeu? E a gente não precisa, mesmo sendo anarquistas, defender o Kropotkin, o Recli, o Bakunin como se fossem santos, porque eles também não foram. E não há nenhum problema nisso. Você está entendendo? Eu não quero e acredito no anarquismo porque ele é perfeito e porque as pessoas são perfeitas que batalham no anarquismo. É porque as 10 anarquistas funcionam. E é isso que eu estava discutindo nos outros vídeos. Beleza, então, pessoal? Então eu acabo aqui com essa discussão e depois a gente entra em outras discussões. Ok? Um abraço a todos e todas.